Olá pessoal, queria conversar agora com vocês sobre o tema biodigestores. Será que isso dá certo mesmo? Será que isso funciona realmente? De onde é que a gente pode pegar aí algum exemplo prático de aplicação de biodigestores? No portal Resíduos Sólidos a gente já tem falado sobre a viabilidade desse empreendimento para o tratamento de resíduos orgânicos no Brasil. Claro que ele também pode ser usado em outros países, sem problema nenhum. Todo biodigestor, porém, precisa ser adaptado exatamente ao seu local, ao seu empreendimento, à mentalidade do empreendedor e uma série de outros fatores para que seja um empreendimento economicamente viável, além de tecnicamente possível, né? Então, para pegar como exemplo, para mostrar para vocês que essa tecnologia já está amadurecida e já está em aplicação em países de primeiro mundo, eu vou mostrar então para vocês aqui o exemplo da Alemanha. Nós vamos olhar em fontes oficiais e responder a pergunta: quantos biodigestores existem realmente, de fato, na Alemanha? E, claro, vamos citar a fonte para ver se essa informação é realmente confiável. Fique atento aí e confira os dados. Para começar do começo, vou digitar aqui então no Google, vocês estão vendo o Google aí, FNR, e aí eu vou digitar Biogasanlage Deutschland. Daqui a pouco eu explico para vocês o que isso significa. E daí, vamos cair aqui nesse link que já mostra aqui, ó, MediaTek. Eu estou atrás de um gráfico. Vamos já mostrar para vocês. Nós vamos cair diretamente em cima desse gráfico que vai mostrar quantos biodigestores existem na Alemanha. Bom, o que é FNR? FNR significa, como o nome está aqui escrito, vou dar um zoom aqui para vocês, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, que é agência especializada em recursos naturais renováveis, algo assim, né? Então, a quem pertence essa agência, né? É sempre importante entender isso. Essa agência ela é apoiada, ou seja, ela é mantida pelo governo alemão através aqui do Ministério Federal de Agricultura e Alimentação, como vocês podem conferir embaixo. Portanto, as informações publicadas aqui nesse site são informações oficiais. Eu vou clicar aqui em cima, ele vai abrir uma nova janela, porém essa janela não é muito grande. Eu vou pegar uma figura maior, que eu já baixei aqui, e vou puxar aqui para essa tela para vocês, para a gente ver isso melhor. É a mesma figura, tá, pessoal? Vou diminuir aqui para provar. Eu sempre gosto de dar uma entonação aí na questão da figura. Então, vocês estão vendo que é a mesma figura, também está em alemão, tá? Tá aqui, é a mesma figura que tem aqui. Se eu abrir, vou colocar uma janela ao lado do outro, que é para tirar todas as dúvidas. Vocês estão vendo que são os mesmos dados. Só que essa aqui está com uma resolução melhor, dá para a gente trabalhar melhor. Vou fechar essa janela e aumentar essa aqui. E aqui nesse diagrama nós vamos então estudar, vamos entender um pouco sobre Bestandsentwicklung Biogasanlage, que significa algo como evolução na quantidade de biodigestores, e aqui esse gráfico está se referindo à Alemanha, especificamente à Alemanha. Essa evolução é observada do ano de 2003 até 2013, portanto uma década. Depois de uma década, quantos biodigestores foram construídos na Alemanha a partir, claro, de um determinado número aqui de 2003. Vamos entender primeiro o que esse diagrama, o que esse gráfico aqui mostra para a gente. Aqui nesse eixo nós temos a quantidade de centrais, Anlagenzahl, que varia de 0 a 9.000 biodigestores no caso. Então cada intervalo desse aqui são 1.000 biodigestores. Esse número está representado, por exemplo, aqui no ano de 2003, por esse número aqui em cima, 1750, que é mais ou menos essa posição aqui nesse diagrama, tá? 1750 biodigestores haviam na Alemanha em 2003, no ano de 2003. Então, amarelo, o tamanho dessa coluna aqui, significa quantidade de biodigestores instalados. Bom, aqui, como nós já vimos, é o ano em que eles foram construídos, mas também foram ligados à rede. Vale lembrar que a construção de um biodigestor na Alemanha pode demorar entre 6 e, digamos, no máximo 10 semanas. A logística do país é muito boa e o fluxo desse material que é necessário para construir essas centrais, ele é rápido, é muito dinâmico. Então, tempo de construção de biodigestores, 6
a 10 semanas. Em média, na prática, são realmente 6 semanas que são construídas, quando todo o material está no local onde vai ser construído o biodigestor. Um outro ponto que nós temos é a potência elétrica instalada aqui em megawatts, né? A unidade de medida aqui é megawatts. Qual a potência instalada elétrica de energia aí que está instalada, ou seja, conectada à rede? E aqui eu vou levantar um ponto para vocês, que é o seguinte: apesar dessa quantidade de biodigestores existirem, não significa que todos eles só produzem energia elétrica. Existe uma certa quantidade também, um certo percentual da energia do biogás que é transformada em energia elétrica e a outra é consumida como energia térmica. Tá? E essa energia térmica ela não está sendo mostrada aqui. Portanto, o potencial energético é maior do que o que está sendo mostrado aqui, pois o que está sendo apresentado nesse diagrama é somente o potencial elétrico instalado. Tá? Instalado significa que está conectado à rede. E onde que está sendo representado isso? Installierte elektrische Leistung está aqui nessa linha de vermelho. Então você vai ver aqui, ó, essa linha de vermelho significa em cada ano desse, por exemplo, aqui no ano de 2013, a gente tinha uma potência elétrica instalada de 190 megawatts. Tá? Em uma década, em 10 anos, essa potência elétrica saltou de 190 megawatts para os atuais 3.530 megawatts. Essa é a evolução aqui da potência instalada, potência elétrica instalada, resultante aí da energia gerada de biodigestores. Essa potência elétrica também está aqui nessa coluna, pode ser observada aqui, que varia de 500 e 500 até 5.000 megawatts, tá? 0, 500, 1.000, 1.500 e assim por diante. Ou seja, vamos pegar aqui um número bem próximo dessa linha, vamos ver se a gente acha. Aqui, 3.097, tá? Um pouco acima da linha, portanto vocês estão vendo aqui a linha do 3.000, né? Então, no ano de 2011, finalizado o ano, tínhamos aí uma potência elétrica instalada de 3.097 megawatts. Tá? Para efeito de comparação, vocês podem ver aí uma usina nuclear que tem uma potência elétrica instalada de, sei lá, 1.200 megawatts. Tá? Vamos pegar aí Angra 2, que tem mais ou menos essa potência elétrica aí, 1.200 megawatts. Então, você poderia pensar, quantos biodigestores eu preciso para substituir uma usina nuclear como a Angra 2? Aí você vai ver aqui 1.270, então você tem 3.711 biodigestores aqui construídos, instalados, né, na Alemanha, que poderiam substituir. Claro que essa quantidade de biodigestores ela também pode variar, tá, pessoal? Ela não significa que somente 3.711 biodigestores vão substituir, porque a potência elétrica de um biodigestor ela varia em função da quantidade de resíduos que está sendo processado, a quantidade de matéria-prima que está sendo processada. O potencial do Brasil, o potencial de geração de biogás do Brasil é muito maior do que na Alemanha. Então, provavelmente, poderia se fazer com muito menos biodigestores essa mesma potência elétrica aqui instalada que existe na Alemanha. Tá? Simplesmente porque o Brasil tem uma quantidade maior de resíduos orgânicos que podem ser utilizados para isso, e a gente pode pegar uma só central e aumentar a potência elétrica dessa única central. Na Alemanha o processo é mais distribuído no país e varia aí em função da quantidade de matéria orgânica disponível. Então, um outro fator interessante que nós temos aqui é o incentivo dado pelo governo alemão para a construção de biodigestores. E esse incentivo vocês vão perceber aqui nesses espaços onde está escrito aqui, ó. Primeira, essa novela EEG. EEG é Erneuerbare Energiegesetz, que significa Lei das Energias Renováveis. Essa lei ela estimulou o crescimento da geração de energia, de centrais que geram energia de fontes diversificadas, como por exemplo da biomassa para produzir o biogás, mas também de energia eólica, energia solar e outras formas de geração de energia. O governo alemão tem grande interesse em diversificar a geração de energia, a matriz energética do país, né, que atualmente tem aí o carvão,
a energia nuclear e a energia eólica como grandes geradores. A energia eólica cresceu também nos últimos anos. Vocês vão ver que essa primeira novela, essa primeira mudança aqui das leis das energias renováveis, né, durou aqui um espaço de 4 anos, foi de 2004 a 2008, e ela impactou da seguinte forma na construção de biodigestores. Em 2004 tínhamos 2050 biodigestores, né, aqui biodigestores, e isso saltou em 2008 para 3.891, sendo que em 2009 fechou em 4.984. Então vamos só observar esse espaço aqui de 4 anos, e aí nós vamos ver aqui um crescimento de 50% em 4 anos, na quantidade de biodigestores construídos, tá? Então é muita coisa, claro, lembrando aí para vocês que o tempo de construção de um biodigestor é realmente rápido, né, para quem quer fazer. Imagine só que a gente poderia, se fosse construído no Brasil ou em outro país, tratar os resíduos orgânicos e construir uma central nessa velocidade. Seria algo muito interessante, uma maneira muito rápida de tratar os resíduos, e a Alemanha mostra que isso é possível, né? Como é que você vai construir no espaço de 4 anos aqui, quase 2.000, né? São 1.841 centrais construídas no espaço aqui de 4 anos, de 2050 para 3.891. Né? E aqui vem um exemplo mais extremo ainda, quando aconteceu a segunda novela, a mudança na lei das energias renováveis, que de janeiro de 2009, e aí em 2009 a situação era de 4.984 biodigestores, e com um incentivo muito grande para a construção de biodigestores. Esse incentivo, pessoal, basicamente aconteceu num pagamento maior da energia gerada a partir de biomassa, ou seja, quem produzia energia elétrica a partir de biomassa recebia mais dinheiro, por exemplo, do que quem produzia energia a partir de usinas nucleares. Então essa é a forma é o subsídio, né? Uma forma de incentivo aí. Então esse número saltou de 4.984 biodigestores em 2009 para incríveis 7.175 biodigestores em 2011. Portanto, no espaço de 2 anos, tivemos aí a construção de mais de 2.150 biodigestores. Mais de 2.150 biodigestores foram construídos no espaço de 2 anos. E aqui a gente entende que dá para construir essas centrais em um curto espaço de tempo, dando um grande impacto. Imagine que o Brasil tem 5.560, algo assim, 575 cidades, e essas 5.000 unidades, se fosse construir um biodigestor em cada cidade dessa, poderia ser feito, né, dependendo da forma como vai ser construído, em um intervalo aí de 2 anos, no máximo 3 anos, poderia ser construído todos esses biodigestores no Brasil. Claro que no momento falta mão de obra qualificada para tomar conta de tantos biodigestores. Portanto, fiquem ligados aí na qualificação nessa área, que com certeza promete. É uma tendência no mercado internacional e também no mercado brasileiro. A Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva fortemente esse tipo de empreendimento. Na terceira novela, houve aqui um desestímulo, né, o subsídio para geração de energia a partir de resíduos agrícolas, ele foi retirado. Então, o que aconteceu foi que a quantidade, né, o crescimento aqui foi menor, por exemplo, do que do ano de 2010 para 2011. Tá? Atualmente, 2013, ele fala aqui, nós estamos publicando esse vídeo no dia 22 de junho de 2014, portanto já passamos inclusive desse número. Eles tinham feito uma estimativa, que está escrito prognose, né, que é esse asteriscozinho aqui, prognose significa estimativa. Ele está fazendo uma estimativa de 7.772 centrais, né, e todas elas com uma potência elétrica instalada de 3.530 megawatts, mas essa prognose, essa estimativa, ela já foi superada. Hoje tem algo em torno tem mais de 7.800 biodigestores instalados. Então isso foi superado em 2013. Certo? Então essa é a resposta à pergunta: quantos biodigestores tem na Alemanha? No portal Resíduos Sólidos e no portal do Biogás, a gente fala sempre que em 2014 haviam quase 8.000 biodigestores construídos e ligados à rede elétrica na Alemanha, e aqui está a prova.
Como você pode ver, a construção de biodigestores como empreendimento é uma tendência de mercado no mundo inteiro, a começar, claro, pela Alemanha. Seja para o aproveitamento energético dos resíduos orgânicos, e aqui nós estamos falando de energia térmica e também elétrica, ou para a produção de biofertilizantes, ou mesmo a obtenção de crédito de carbono. E para não perder essas oportunidades, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e confira também no site Portal do Biogás e Portal Resíduos Sólidos sobre as novidades desse setor. Grande abraço, até a próxima!